os métodos de Deus, tá? Baseado aí na vida de Davi, ou nesse texto do chamado de Deus para a vida de Davi, tá bom? Eu nem coloquei o versículo 3 porque a intenção era, a princípio, nós lermos todo o versículo, mas fica no capítulo. Mas fica lendo, depois voltando e lendo de novo conforme a mensagem, então vamos ler só uma vez e lemos só o versículo 3 agora, e ao decorrer da mensagem nós vamos ler o restante, tá bom? Davi é o único em toda a Escritura a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém que teve uma descrição especial de Deus para si. Davi era perfeito? Claro que não. Davi cometeu muitos e muitos erros. Davi cometeu falhas que trouxeram, como que diz? Fugiu a palavra agora. Consequências terríveis para a sua vida. Adultério, a morte de uma pessoa encomendada por ele, a morte de filhos dele por conta de todo o que ele fez, consequência dos seus pecados, abuso, briga entre irmãos e tudo mais, entre os seus filhos e tudo mais. Então, a consequência da vida de Davi. Porém, ele era conhecido, chamado por Deus ali como homem segundo o coração de Deus, porque havia arrependimento na vida de Davi. Havia mudança na trajetória. Olha que interessante esse dado que eu encontrei. Cerca de 14 capítulos de 1 Samuel, na Bíblia, né? Na Bíblia, cerca de 14 capítulos são dedicados à vida de Abraão e José. Jacó, 11 capítulos. Elias, 10 capítulos. E Davi? Cerca de 66 capítulos, sem contar 59 referências da vida dele no Novo Testamento. Ou seja, alguém de uma importância sem igual para Deus. E uma referência para nossas vidas. Na vida de Davi, nós vamos ver Deus trabalhando à sua maneira. Deus movendo as coisas e as circunstâncias na vida de Davi para abençoar a sua vida e mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. O texto que nós lemos, o texto total, o capítulo 16, nos traz algumas lições preciosas para as quais não podemos deixar de prestar atenção. E é importante para nós vermos os métodos de Deus trabalhando na vida de Davi e, por consequência, pode ser também na nossa vida. Então, nós, nessa tarde, vamos ver algumas 5 maneiras de Deus trabalhar e trazer para nossas vidas e podermos, assim, aplicar na nossa vida. A primeira, não é esse botão, é esse aqui. A primeira característica, ou primeira maneira, tenha sempre em mente que Deus sempre revela sua vontade de forma progressiva e quando Ele a revela, devemos obedecer sem medo. Deus, Ele nunca vai fazer algo escondido. Tudo que Deus vai fazer, Ele revela para nós. Ele mostra o que Ele pretende fazer, usando as nossas vidas. Deus revela as coisas progressivamente. Ou seja, Ele vai mostrando para cada um de nós. Quando Ele queria trabalhar no povo de Israel, Ele ia mostrando que primeiramente o povo estava errado. E que mostrava na sequência o que o povo precisava fazer e a bênção daquilo fazer, ou seja, uma progressiva, algo progressivo, um revelar progressivo da sua vontade. Vamos ler aí o versículo 1 até a primeira parte, versículo 4, alguém pode ler, por favor. 16, do 1 ao 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí sempre em 1 Samuel, capítulo 1, ou capítulo 16, tá bom? Não, capítulo 16 de 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 4. Que nós lemos o primeiro texto. Do 1 ao 4. Então disse o Senhor a Samuel, até quando? Isso. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado para
havendo eu o rejeitado, para que não reinasse sobre Israel, enche-me um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre dos seus filhos tenho provido um novo rei. Porém disse Saul: como irei eu? Pois ouvindo isso Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e disse: vim a ti sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e como ungir-te-á a quem eu disser. Então, pois, Samuel o fizera o que disse ao Senhor. Veio a Belém, e veio também os anciões da cidade para ir ao encontro, tremendo disseram: vai-te em paz e faz a tua vontade. É isso, amém. O Senhor, Ele sempre nos chama para uma vida de fé. O que é fé? É confiar em Deus. E foi o que Samuel fez. Confiou em Deus naquilo que Ele estava mostrando para ele, naquilo que Deus tinha planejado. Deus foi dizendo: olha, vai lá e faz isso, porque Saul já não é mais aceito como rei. Saul já se desviou do caminho. Então Deus foi mostrando a sua vontade e aquilo que Samuel precisava fazer. Mesmo temendo, havia ali um problema, porque se Samuel fosse falar: olha, eu vim aqui para ungir outro no seu lugar, Saul com certeza iria matar Samuel, ou tentar matar Samuel. Por isso ele houve o medo, mas Samuel confiou em Deus. Confiou no plano de Deus para a sua vida. Então nós precisamos a cada dia confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas, naquilo que Deus está fazendo a cada dia, aquilo que Deus está revelando para nós a cada momento. Deus tem um plano para nossas vidas, e esse plano ele é progressivo. Se nós alinharmos a nossa vida diante do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida, nossos planos, nossos desejos nas mãos de Deus, Ele vai mostrar passo a passo como Ele quer trabalhar em nossas vidas. Amém. É algo progressivo a vontade de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa, vai mudar aí. Tenha em mente que Deus sempre revela a sua vontade. Perdão, eu aqui. Foi 2 vezes o mesmo exato. Aí. Fique sempre preparado, pois as atividades de Deus são geralmente súbitas e surpreendentes. Parece até contraditório, mas não é. Uma coisa que Deus tem é liberdade para agir quando Ele bem entender. Porque Ele é Deus. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos estar preparados, prontos para quando Deus nos chamar, nós estarmos preparados. Da mesma maneira que Ele chamou Samuel: Samuel, vai lá porque agora é a hora. Samuel estava esperando por isso? Não. Foi algo repentino. Mas como assim? Peraí, se eu for lá, Saul vai me matar. Não, mas vai. Vai porque eu estou à frente. E Samuel obedeceu. Os planos de Deus são sempre o melhor para nossas vidas. A obediência é sempre o melhor. Então precisamos ter paz no coração, ficarmos atentos para quando Deus chamarmos para algo, nós estarmos prontos. Em um dia absolutamente comum para Samuel, Samuel aparece para ungir Davi como futuro rei de Israel. Não foi um dia de feriado, não foi um dia especial para o povo de Israel. Foi um dia comum, um dia como qualquer outro, um dia como vai ser a segunda-feira nossa, um dia comum. De repente Deus pode fazer algo
absurdo, podemos assim dizer, algo que nós não esperamos para usar a nossa vida. Em um dia absolutamente comum, as trombetas irão soar e Cristo irá arrebatar a sua igreja. Amém. E nós precisamos estar prontos. De que maneira? Não é, opa, será que é amanhã então eu vou pedir perdão pelos meus pecados? Não, é servindo a Deus. Amém. É preparados no sentido de que eu estou em paz com aquilo que eu estou fazendo para Deus. Nós precisamos estar prontos. O dia do Senhor pode ser a qualquer momento. Pode ser que essa live nunca termine, ou alguém venha terminar, porque o Senhor voltará e nos levará para a sua glória. E louvado seja Deus. Já pensou que maravilhoso? Passar alguém ali na frente, cadê? Tudo ali aberto? Um computador, um projetor, um celular pendurado, mas cadê o povo? E um monte de celular nas cadeiras, mas cadê esse povo? Amém. O povo está na glória com Deus. E deixa as coisas aí, que faça bom uso. Que leia as Bíblias que vão encontrar aqui e vão perceber que ficaram para trás. Seja para qual for a surpresa de Deus, nossa parte é sempre obedecer e estar constantemente em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar prontos para os planos de Deus em nossas vidas. Seja ele qual for e quando for, estarmos preparados para servir ao nosso Deus. É importante. Os planos de Deus podem acontecer quando nós menos esperarmos. Vai surgir uma pessoa precisando, alguma necessidade, nós precisamos estar prontos. Terceira questão. Estou indo meio rápido aqui, mas abordando tudo aquilo que a gente precisa para Deus ter colocado no nosso coração. São 5 pontos. Agora é difícil eu fazer isso, hein? Mas eu fiz. Terceira questão. Lembre-se de que os critérios de escolhas de Deus são diferentes dos critérios de escolha do homem. E isso é bem abordado. Esse texto foi sempre muito bem explanado várias vezes. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Do versículo 6 até o 13. Vai arriscar aí? Está sem o óculos? Cada um lê. Eu leio um, vocês lêem outro. Então lê, pai. Leia aí, Sr. João. Leia aí para nós. Do 6. Do 6 até o 13. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez passear diante de Samuel, porque disse: nem estes tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido antes? Disse mas Samuel a Jessé: acabaram os seus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse ao Senhor: levanta-te e ungiu, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém. Agora eu entendi porque o Davi está pintando o cabelo meio de ruivo. Falhou bem, agora Aquilo que chama a atenção do homem não necessariamente chama a atenção de Deus. Não é aquilo que nos chama a atenção. Uau, olha, aquele carro é o ideal para mim fazer a obra do Senhor. Mas Deus está falando: não é esse carro.
Uau, olha aquele prédio, é ideal para nós começarmos a igreja. Mas Deus pode dizer, não, não é nesse lugar que vocês vão começar a igreja. Não é a nossa vista, é a vista de Deus. Nós precisamos sempre estar atentos, porque os critérios de Deus, eles são mais elevados a tal ponto que nós não podemos compreender. Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Deus não olha a aparência, Deus vê o caráter e a motivação do coração. Por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia o seu coração. Não adianta nada o André estar aqui todo bonitão aqui, mas com uma vida totalmente longe da vontade de Deus. E eu não sou perfeito, longe disso. Mas é preciso nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, os planos de Deus. Jessé via o filho menor apenas como aquele que cuidava das ovelhas, e revela ali 2 erros comuns cometidos até pelos pais. Olha que interessante. Primeiro, ele não apreciava igualmente a todos os filhos, porque o texto deixa bem claro que ele chamou 7 filhos, 7 desocupados dentro de casa. Os 7 estavam ali com ele. E só Davi que estava cuidando das ovelhas do pai. Por que não os outros não estariam fazendo alguma coisa? Mas não, colocou justo o caçula para se lascar. Não é? Trabalhando. Outra questão ali, ele deixou de cultivar entre eles o respeito mútuo, separando, tratando Davi diferente dos demais. Olha, você é bonitão, como diz lá o texto, Eliabe, formoso, você fica em casa. Você vai ficar aqui no meio de nós. Davi é pequenininho, é o ruivo, fica lá apacentando as ovelhas, só serve para isso mesmo. Mas Deus não olha como nós olhamos. Deus não olhou para Davi como seu próprio pai olhava para ele. Deus viu o caráter, Deus viu quem era realmente Davi e o ungiu como rei. Davi é altamente honrado no meio de seus familiares. Às vezes parece que Deus nunca honra aqueles que optam pela fidelidade, mas o momento vem em que Ele nos honrará sim. Talvez o mundo tenha olhado para nós com desprezo. Talvez as pessoas, pelas nossas escolhas de não participar de certas situações que o mundo nos convida a participar, nós dizemos não, as pessoas vão nos criticar, as pessoas vão até nos tirar do seu rol de amigos. Mas Deus irá nos honrar. Tenha fé nisso, creia nisso, confia nisso, que o mundo passa, mas Deus permanece para sempre. O que vale a pena para nós é ficarmos com Deus. Amigos são passageiros. Hoje estamos juntos, basta uma viagem, se separam e muitas vezes se perde a amizade. Nunca mais se fala. Quantos amigos eu tinha quando eu morava lá na Vila Palmares, que nunca mais eu vi, não sei nem por onde anda. Deus vai nos honrar. Deus é o amigo que está conosco o tempo todo. Amém. O tempo todo. Ele vai nos honrar, mesmo que o mundo nos afaste, mesmo que o mundo nos pise, nos massacre, nos julgue por conta das nossas decisões. Deus vai nos honrar. Deus honra. A maneira como Davi reagiu depois de ter sido ungido como rei, talvez revele um pouco do porquê Deus o escolheu. Olha o capítulo 16, o verso 17. Deixa eu ver se é só isso mesmo que eu não vi por ali. Verso 17. Capítulo 16, verso 17 ao verso 19. Leia isso, irmão, por favor. Então disse Saul a seus servos: buscai-lhe, pois o homem que toque bem e trazei-o. Até o 19. Até o 19. Isso. Então respondeu um dos seus moços e disse: Este tenho visto o filho de Jessé, belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e Senhor com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, porque está com as ovelhas. Olha aí que interessante.
Qual foi a atitude de Davi? Samuel ungiu Davi rei. Davi sabia que ele seria rei. Qual foi a atitude de Davi? Que o texto diz aqui no final? Cuidar de ovelhas. Ele foi cuidar de ovelhas. Talvez se fosse conosco hoje, epa, peraí, que agora eu sou o rei. Agora eu que mando no negócio. Mandava tudo para os irmãos, agora vocês vão cuidar das ovelhas, porque agora eu vou ficar, porque eu sou rei. Davi não. Davi voltou e foi cuidar das ovelhas do seu pai. Humildade. Ele sabia, ele entendia que Deus tinha um propósito para a sua vida, mas ele não deixou com que o seu coração se inflasse. Ele ficou tranquilo, esperando o tempo de Deus. Nós temos promessas de Deus, nós somos abençoados por Deus. A palavra do Senhor diz que nós vivemos nessa terra para viver do melhor dessa terra. Para vivermos do melhor. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Porque não cremos. Bem-aventurados, lembra o que nós dissemos na semana passada? É mais do que feliz. Mas mesmo assim, não vamos nos colocar como melhores do que ninguém. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que Ele veio para servir e não para ser servido. E nosso papel também é servir. Servir. Deus lhe deu grandes coisas, pois Ele sempre demonstrou ser fiel nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco, que te colocarei sobre muito, diz a palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão, ser fiel nisso. Ser fiel no seu trabalho, ser fiel nos seus estudos, ser fiel na sua missão diária de cuidar da casa. Ser fiel. E Deus irá abençoar ricamente a sua vida. Quarto, jamais despreze dons, talentos e habilidades e conhecimento adquiridos e praticados no passado e no presente, pois eles podem ser a porta de oportunidade que Deus usará para cumprir seus planos em sua vida. Na obra de Deus, para Deus, não há pessoas incapazes. Vamos ler aí, seu João, verso 14 ao verso 20 do capítulo 16. E o Espírito do Senhor retirou de Saul e atormentava um espírito mau à parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa, e será, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará e com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois o homem que toca bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços, diz: eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, que é gentil, presença Senhor e com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. 20 também, por favor. O 20. O 20. Isso. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e o outro de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Amém. Você pode até pensar que alguma habilidade aprendida há anos, usada há alguns anos atrás, se perdeu. Ou que se desgastou com o tempo, fazendo algumas coisas sem utilidade. Mas Deus pode usar exatamente isso para cumprir os seus propósitos em sua vida. Deus nos deu habilidades. Existe ali, a gente até estudou na escola dominical na igreja, que nós nascemos com algumas habilidades,
Nós temos algumas facilidades, por exemplo, tem pessoas que têm a facilidade para aprender a tocar violão, que não precisa nem de escola, que não precisa... Fácil, vendo o outro tocar, aprende rapidinho. Eu já tentei tocar contrabaixo, foi só uma tentativa. O negócio de gravar a letra lá, que é uma nota que não sei o que tem sustenido, isso para mim não vai. O Davi está aprendendo, não vai. Não tem jeito, não é um dom que Deus me deu, não é da música. Lá no seminário, a gente estudou música duas vezes, 2 anos de música. Lembra de alguma coisa, André? Nada. Regeinho, olha lá, fazer aquele... Esquece, não é a minha praia. Mas tem gente que tem esse dom, tem esse talento natural. Mas tem pessoas que Deus capacita ao longo da caminhada. Talentos e dons. Eu jamais pensei que eu poderia ser um professor de escola dominical. E Deus tem me dado essa graça. E pelo menos que o povo fala tem sido bênção. Pelo menos eles falam, né? Não querem falar o contrário. Pelo menos falam que está sendo bênção. Jamais pensei que eu poderia estar à frente de um projeto da igreja, como estamos aqui. Mas Deus tem nos dado graça e eu espero estar sendo bênção para os irmãos. Deus nos capacita e Deus usa o talento que nós temos para fazer a sua obra. Cada um de nós é importante na obra de Deus. Não pense você que é o mais velho ou o mais novo, que você é inútil na obra de Deus. Não, somos todos úteis na obra de Deus. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem, preguei na igreja e também acho que preguei na Maranata, sobre o dedinho. Sabe para que serve o dedinho do pé? O dedinho do pé? Para que serve o dedinho do pé? Fugiu agora. Fugiu? Para dar topada no canto do sofá. Não é para ele, não. Canto da mesa. É para dar topada. Você só lembra dele quando você vai lá e dá aquela topada. E é uma dor terrível. Eu já quebrei o dedinho. Brincadeira à parte. O dedinho não serve para dar equilíbrio. Se você perder o seu dedinho no pé, você fica sem equilíbrio. Parece insignificante. O menor dedo que tem. Mas se você perder ele, você fica sem equilíbrio. Ou seja, ele é importante. Amígdala. Para que serve a amígdala? A não ser para inflamar. Não é? Quem aqui não teve quando pequeno a amígdala inflamada? Aí você vai no médico, o médico fala, tira a amígdala. Parece que ela não serve para nada. Mas a amígdala é uma barreira contra muitos vírus, muitas bactérias. Uma pessoa que tirou a amígdala fica muito mais suscetível a doenças respiratórias ou que entra pela boca. Parece inútil, mas o médico prefere tirar e tratar depois as consequências. Tudo tem importância. Cada um de nós somos importantes para o Senhor. E Ele quer nos usar. E Ele quer fazer de nós instrumentos na sua obra. Falar um pouco sobre os caminhos da providência de Deus. O sucessor de Saul se encontrava diante dele e o rei não sabia. Olha que interessante. O novo rei de Israel, estava diante do rei deposto por Deus. E ele nem sabia. Mas ele estava sendo usado para ser bênção para Saul. Davi ia lá e tocava a sua harpa. A música acalmava. Porque a Bíblia diz que entrou um espírito maligno em Saul. O Espírito de Deus saiu dele e um espírito maligno tomou conta dele. Talvez a pior coisa que possa acontecer na vida do ser humano é a presença de Deus deixar ele. É a pior coisa. Aconteceu com Saul. Então, lembre-se que os seus dons e talentos, habilidades são importantes para Deus. Deus quer usar as nossas vidas. E quinto e último, lembre-se de que o louvor a Deus, entregue em espírito e em verdade, é uma arma poderosa para vencer o inimigo e abrir portas de libertação.
Verso 21 ao 23. Seu João, por favor, nosso leitor oficial da noite. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, o tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e achava melhor o espírito mau se retirava dele. Amém? Louvor a Deus acalmava. Davi era usado louvando a Deus. Hoje nós podemos louvar ao nosso Deus e ter paz no coração. Mesmo em meio à tribulação, louve a Deus. Entoe louvores a Deus. Olha o que diz João capítulo 38. Agora nós vamos sair um pouquinho de Samuel. João 38, verso 7. Já estou terminando, nosso horário já está passando ali. Mas vamos aqui. João capítulo 38, perdão. Primeiro João ou João? João, mas eu marquei errado. Deixa eu ver se eu só acho aqui. Porque não tem 38 em João. Eu não vou achar agora, mas depois eu posso trazer tudo. Vai lá em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. O último livro da Bíblia. Eu vou ver se eu acho depois desse texto. Semana que vem eu trago e leio aqui, tá? Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. O seu João achou aí? 9 ao 17. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E chamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, a glória e sabedoria, e ação de graça e honra, e poder, força ao nosso Deus, para que todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: eis que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E eles disseram: estes são os que viestem de grandes tribulações e lavaram as suas vestes e as branquearam com o sangue do Cordeiro. Porque isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo aquele que está sentado sobre o trono, e o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono se apacentará, eles servirá de guia para os fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Amém. Louvor lá no céu. Depois de todas as coisas passadas, depois desse mundo destruído, um louvor permanece no céu. O louvor tem um poder grandioso nas nossas vidas, irmãos. Que nós possamos a cada dia louvá-lo em cânticos, não somente na igreja, mas também sozinho em nossos momentos de devocionais. Louve a Deus, dê glória ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Tenha a certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está conosco. Paulo e Silas, para a gente terminar, libertos da prisão através do louvor. Capítulo 16 de Atos. Volta aí um pouco.
Atos 16. Corrida bíblica. Aqui o negócio é Bíblia. Atos 16. Atos 16, capítulo, verso 19. Até o 26. E a gente encerra aqui. Você quer ler aí, Júnior? Puxou? Atos 16. Deixa o seu irmão descansar a voz um pouco. 16. 19 ao 26. Vamos lá. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Você está em Atos mesmo? Tô. Em Atos. Atos 16. Atos Isso. 16. 19. 19 em diante. 19. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu que estava olhando errado. E vendo seus senhores que a esperança do seu Só peraí, eu que marquei errado mais uma vez aqui. É do 22 até o 26. 22. Do 22 ao 26, perdão. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com as varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com a segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e dessegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram ao longo e se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Olha o poder do louvor. Não somente Paulo e Silas foram salvos, foram libertos, mas todos os cárceres foram abertos. Por quê? Porque a palavra de Deus chegou a todos. O louvor quebrantou o coração de todos. De todos. Então que nós possamos entender que Deus tem um projeto para nossas vidas. Deus tem um modo especial de trabalhar. Que nós possamos estar preparados para servir a Deus. Para deixar com que Deus use as nossas vidas como Ele bem entender. Que nós possamos ser instrumentos de Deus fazendo a sua vontade. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua Palavra. Que ela possa encontrar nos nossos corações e o Senhor possa nos encontrar preparados para servir ao Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Nos capacita, nos faz entender a Tua vontade e o Teu querer para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que a cada dia nós possamos ser gratos ao Senhor com hinos de louvores ao Senhor. Em nome de Jesus, por quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos falar a nossa referência, que está lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo culto na próxima semana. Amém.